Olá, aluno do sexto ano, tudo bem com você? Eu sou a professora Thaís Tenório e a partir de hoje a gente vai trabalhar a disciplina de filosofia. É um prazer ministrar aula para vocês, ser a professora de vocês nessa disciplina que é muito importante. Eu espero que daqui a um pouco a gente possa se conhecer, seja por videochamada ou presencialmente. Eu quero conhecer cada um de vocês, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero que você pause esse vídeo. Quando você pausar esse vídeo, você vai pegar a apostila da disciplina dessa aula. O nome da apostila é Politeísmo Grego. O Politeísmo Grego é a apostila que eu tenho aqui no computador e eu vou estar fazendo a aula em cima dessa apostila. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser importante você ler a apostila antes de vir assistir essa aula. A dica de aula hoje é que você pegue a apostila e quando for lendo, você vai grifando e riscando as partes mais importantes. Aquelas partes que você achar mais importante ou que chamou mais a sua atenção, você vai grifar. Aí sim, você volta pra cá e vem assistir o vídeo. Então vamos lá. Vamos assistir a nossa videoaula e vamos seguir adiante com o conteúdo. Bom, eu soube que nas aulas passadas vocês estudaram sobre os mitos, é verdade? Eu soube que vocês estudaram o porquê dos mitos, o que são os mitos e viram até o mito da caverna e eu estou muito impressionada com você. Hoje a gente vai dar continuidade a esses mitos que são lá da Grécia Antiga, mas a gente vai trabalhar especificamente para conhecer sobre a religião do povo grego antigo. Lá onde a filosofia surgiu, que foi na Grécia Antiga, eles acreditavam na mitologia, nos mitos. E essa crença é o que a gente vai chamar de uma espécie de religião do povo grego. E essa religião tem um nome, que é o politeísmo. O politeísmo grego é o tema da nossa aula de hoje. Como a gente já viu, os mitos eram a explicação da realidade do grego. Tudo que acontecia na vida do povo grego, na sua realidade, os fenômenos da natureza, tudo que acontecia no cotidiano e na vida do povo grego eram explicados pelos mitos. Então o mito era a verdade para o povo grego. Então se ele quisesse saber alguma explicação, o porquê das coisas, ele recorria ao mito. Esses mitos narravam histórias, eram poesias na verdade, que traziam histórias que contavam ali a verdade sobre os acontecimentos na vida do homem grego. Os mitos apresentavam personagens principais que estavam presentes nas histórias, nas narrativas. Um exemplo desses personagens são os deuses gregos, os animais, os heróis. Então, como os mitos traziam a existência de muitos deuses, a gente entende que a crença em vários deuses era o que definia a religião do povo grego. Então, os gregos cultuavam vários deuses e, por isso, a religião do povo grego era politeísta, ou seja, é a crença em vários deuses. A maioria dos gregos acreditavam que os deuses eram seres sobre-humanos, amigos da humanidade. Também acreditavam que os deuses assumiam formas humanas. Como assim, professora? Bom, eles achavam que os deuses desciam do Olimpo e eles simplesmente habitavam entre os seres humanos, eles desciam do lugar onde eles moravam, habitavam entre os humanos, andavam, faziam festas, conheciam moças ou iam passear no meio da população grega, lá do povo grego, de forma humana, assumiam a forma de homens e de mulheres. O nome desse fenômeno a gente chama de antropomorfismo. Grifa aí na sua apostila. É um fenômeno chamado de transformação. É quando uma divindade, ou seja, um ser celestial, um ser divino, se transforma numa forma humana. Esses deuses gregos interferiam diretamente na vida do povo grego. Eles achavam que quando o homem, ele era mau, ele era imprudente, fazia alguma coisa impensada, uma coisa ruim, os gregos ficavam irados e eles acabavam se vingando. Mas também eles acreditavam que quando o homem fazia uma coisa que era boa, os deuses abençoavam as pessoas. Mas isso não quer dizer que os gregos tinham medo dos deuses.
Muito pelo contrário, os gregos cultuavam de diversas formas os deuses. Cada cidade grega cultuava os seus próprios deuses, ou seja, a arquitetura, as esculturas, as construções, os templos, os cultos, os festivais e até mesmo as Olimpíadas, em que vinham pessoas de toda parte da Grécia, eram todos voltados para os deuses. Então toda a realidade, toda a vida política, social, tudo era voltado para os deuses. Os estados, por exemplo, manifestavam sua crença por meio dos nomes que davam às próprias cidades. Por exemplo, a cidade de Atenas, que tinha o nome da deusa Atena, que é chamada também de Minerva. É conhecida como deusa da sabedoria. Agora a gente vai diferenciar o que é o politeísmo e o que é o monoteísmo. É importante fazer essa diferenciação porque ela faz muito sentido nos dias de hoje. O politeísmo, como a gente já viu, é a crença em vários deuses. Ou seja, as pessoas que são politeístas acreditam na existência de vários deuses, não só um, mas uma pluralidade de deuses. Já o monoteísmo é totalmente o contrário. As pessoas que são monoteístas acreditam em um só Deus. Então, professora, me fala um exemplo de alguém que é politeísta, uma religião politeísta. Bom, os gregos eram politeístas, os egípcios eram politeístas, mas e hoje em dia, quem é politeísta? Os indianos. Os indianos são politeístas. Os indianos acreditam em milhares de deuses até hoje. E é muito interessante. Exemplos de religiões monoteístas que acreditam em um só Deus. Nós temos o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Então são religiões que têm aí apenas um Deus, só um Deus, como ponto central dessa crença. E o politeísmo hoje, professora, como funciona? Os gregos até hoje são politeístas? Não, gente. Hoje a realidade é totalmente diferente. Até o século IV depois de Cristo, os gregos ainda continuavam a acreditar em vários deuses. Só que eles sofreram muitas invasões e uma delas foi a romana. Com a invasão romana, a partir do século IV, a religião que predominou e que é até hoje é o cristianismo. Então hoje, lá na Grécia, atualmente, em 2020, 98% da população grega é cristã ortodoxa. Então essa é a religião agora, hoje, em 2020, lá na Grécia. Então quer dizer, professora, que não tem mais o politeísmo na Grécia? Existe sim um pequeno grupo de pessoas que tentam resgatar a tradição politeísta, mas é muito pequeno considerado em relação ao número de 98% da população que é cristã. Então ainda existem algumas pessoas que tentam resgatar essa crença, essa tradição bem antiga que é o politeísmo lá na Grécia. Hoje nós temos acesso à mitologia grega de uma nova forma. A mitologia grega chegou até o nosso conhecimento por meio dos poemas. Os poemas que foram transmitidos de geração em geração e trouxeram consigo as narrativas que a gente conhece hoje, como a Ilíada ou a Odisseia, que são poemas homéricos. A gente tem também, hoje, que repercute muito, são os filmes, os videogames, os livros, as séries de TV. Então hoje a gente conhece essa cultura, essa mitologia grega através da televisão, dos filmes, dos livros, mas a mitologia grega, os mitos gregos, essa crença grega ficou lá no passado, lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga. Hoje a gente só conhece a mitologia grega por conta da história que foi guardada, por conta dos filmes que são aí feitos todos os anos, pelos livros que são publicados. Então a minha dica de livro, para quem gosta de ler, eu sei que todos vocês amam ler, é o livro do Percy Jackson. O Percy Jackson, ele é o filho do Poseidon, ou Poseidon, que é um deus grego. Então Percy Jackson é um semideus, e ele mora aqui na Terra, segundo a mitologia. Então ele tem várias aventuras e aqui no meio, na Terra, na sociedade, e esses livros vão contar aí a história do Percy Jackson. Tem também filmes, como um filme bem antigo da Disney, que é o do Hércules, que você também pode estar assistindo se você gosta da Disney. E tem também os
os videogames, os jogos de videogame do PlayStation, que também tratam muitos videogames, muitos jogos tratam sobre a mitologia grega. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender como que era a crença e a religião do povo grego lá na antiguidade, de como eles eram considerados politeístas por acreditarem em vários deuses e figuras mitológicas, de como essa crença chegou a nós até hoje e de como é importante a gente conhecer essa riqueza cultural, essa riqueza da crença do povo grego antigo. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto e a gente vai conhecer mais sobre os deuses, as figuras mitológicas, os animais, os heróis gregos. Então, eu conto com a sua presença nessa videoaula, na próxima aula, e eu espero que vocês tenham entendido e eu espero encontrar vocês na próxima aula e a gente vai estar aí estudando juntos essas figuras da mitologia grega e aprendendo um pouco mais sobre essa cultura tão rica que é a grega. Então é isso, até a próxima aula. Tchau!